Tarde. Vamos dar continuidade, então. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tecnologia e inovação. Então a gente vai dar continuidade naquela linha de pesquisa. A gente viu semana passada como é que a gente planeja uma pesquisa e, com um nicho um pouco mais específico da questão da revisão bibliográfica e o quanto isso pode nos ajudar no planejamento, no desenvolvimento da organização do sistema. O que a gente vai falar hoje, então, é como é que eu aplico isso na questão de tecnologia mesmo? Como é que eu faço o desenvolvimento mais com a cara daquilo que a gente planeja para dentro da engenharia, né? E a minha caneta sumiu. Rapaz, sumiu mesmo. Ainda bem que tá gravando. Vamos lá. O que a gente está interessado, né, em termos de tecnologia? Aplicar aquele conteúdo que a gente conseguiu obter da ciência, aquele conteúdo que a gente conseguiu tirar da pesquisa científica, da nossa revisão bibliográfica e produzir alguma coisa mais relacionado à técnica. Então, eu não consigo fazer isso sem ter o background da ciência, sem ter o desenvolvimento científico por detrás e me apoiando. Mas depois que eu tenho esse conhecimento, eu preciso fazer a aplicação, que é o que a gente comentou na linha de pesquisa aplicada. Mas não necessariamente só isso, mas pegar alguma coisa que já está definida e a gente conseguir realmente aplicar isso para que a sociedade consiga impactar. Quando a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de reunir um conjunto muito grande de recursos. Tá? Então a gente precisa do conhecimento científico, a gente precisa de entender os processos que estão rodando naquela estrutura. A gente precisa. A gente fez aquele conhecimento baseado em alguma estrutura de energia e de matéria. Então, eu entendo a questão da transferência de calor para a gente desenvolver um motor. A gente entende a questão do funcionamento dos semicondutores, principalmente semicondutores dopados, para a criação de dispositivos eletrônicos. Conhecendo isso, desenvolvendo a pesquisa em cima dessas duas ideias, eu ainda preciso das estruturas físicas, de geração de energia e do material em si. Então eu estudo um determinado material, mas para que o processo se torne. Para que a coisa continue rodando, eu preciso do material em si para desenvolver equipamento. Além disso, a gente vai precisar então do processo, tá? Opa. O processo vai trazer para a gente como eu desenvolvo. A partir do momento que eu tenho conhecimento, matéria, energia e o delineamento de como rodar aquele processo, eu consigo desenvolver novos produtos. Então eu não vou conseguir fazer uma estrutura nova se algum desses passos estiver faltando. Tá? E aí a gente tem pontos de engenharia para desenvolver em cada uma dessas estruturas. Então, o que a gente tem que fazer, o princípio que a gente planeja é desenvolver atividades para a melhoria da vida, para a melhoria da estrutura dos seres humanos, né? A gente quer pegar aqueles conhecimentos e aplicar. E alguns exemplos para a gente ver realmente o processo de desenvolvimento de tecnologia, né? Esse é um equipamento muito legal. Eu já comentei algumas vezes, não sei se nessa disciplina ou na outra, mas é um acelerador linear. Então ele joga um feixe de elétrons dentro numa placa, aquela placa transforma em raio-x, na verdade um pouquinho para cima de raio-x, uma onda eletromagnética, e isso entra no organismo para matar, para tratamento de câncer. Esse equipamento que vocês estão vendo girando em volta do paciente, então esse braço, cadê? Esse L aqui, isso aqui tem mais ou menos 2 ou 3 toneladas. Então, seguindo a tabela padrão de pesos e medidas brasileiros, né? Isso é mais ou menos 3 carros zeros. Então, imagina empacotar 3 carros em termos de peso e colocar isso para girar em volta do paciente. É uma estrutura de controle complicadíssima, uma estrutura de funcionamento muito complexa, tá? E envolve de tudo. A gente tem a parte mecânica, a gente tem a parte eletrônica, a gente tem a parte civil. Essa
esse bunker que vocês estão vendo. Então esse equipamento não dá para instalar em qualquer lugar, você tem que ter um bunker realmente em volta dele. É uma sala normalmente ali de 3 por 3 ou 4 por 4 metros, com paredes de cimento, teto, paredes e chão ali na faixa de 1 metro de espessura de concreto, tá? Então, assim, por quê? Porque tem radiação rodando lá dentro. Eu não posso deixar que isso vaze para o resto da instituição. Então, eu tenho uma tecnologia de engenharia civil fodida para fazer com que isso funcione, para que eu consiga implementar uma sala dessa. Eu tenho todas as estruturas de eletrônica, de computação e de implementação de sistemas dentro do equipamento para controle. Tem toda uma estrutura mecânica para suportar o peso. Que imagine, você tem uma roldana segurando um equipamento de algumas toneladas. E ele não pode ter a mínima variação de ângulo. Eu não posso ter folga nessas roldanas. Por quê? Porque se eu tiver folga, eu não acerto o alvo, que é coisa de milímetro. A gente tem precisão de meio milímetro, 1 milímetro de precisão. Então, todas as áreas do conhecimento que a gente possa pensar estão envolvidas aqui. E a gente consegue pegar uma tecnologia que já existe, analisar os problemas e tentar melhorar. O que o pessoal descobriu com esse especificamente? O modelo que a radiação funciona, ele na hora ele tem uma dispersão. Então ele gera um ângulo de abertura. Então mesmo que você conforme o feixe e deixe o feixe bem preciso no começo, ele vai acabar abrindo. Essa abertura vai irradiar, em vez de irradiar somente o tumor, você vai irradiar áreas em volta dele. O que a gente pode fazer para tentar reduzir e aumentar a precisão? O pessoal teorizou que se ao invés de eu usar elétrons, eu usar prótons, como o próton tem uma massa muito maior, ele não gera esse desvio, então tem uma série de interações químicas, interações físicas, né, que vão me permitir melhorar a precisão. Então a gente sai de um sistema de aceleração linear de elétrons para um sistema de aceleração linear baseado em prótons. E cadê a imagem? Essa é a carinha desse sistema, tá? Você tem ali o feixe, essa parte vermelha. Aqui, deixa eu colocar essa partezinha aqui em cima. Então esse cara é que vai gerar o feixe. E como vocês podem ver aqui pelo rasgo, né? Ele vai gerar em volta do paciente para conseguir bombardear de diversas soluções. Só que a gente só aprecia o nível de complexidade que é esse equipamento quando a gente abre a porta para dar uma olhada. Esse equipamento aqui é isso, tá? É essa caixa girante e tem mais um armário grandão atrás. E acabou, esse é o equipamento. Para a gente conseguir pegar um próton e acelerar na velocidade que a gente quer, para gerar o impacto que a gente quer, isso aqui é o que está atrás dele. Tá? Para vocês terem quanto custa uma máquina, essa daqui o Brasil comprou há alguns anos atrás um conjunto grande para. Por isso né, essa não, na verdade, essa daqui. O Brasil comprou, acho que 80 máquinas dessa. O custo deve ter sido coisa de alguns milhões por máquina, 2, 3 milhões por máquina. Essa daqui eu não tenho ideia do preço, porque é um negócio tão complexo e tão caro que nós temos 23 equipamentos desses funcionando no mundo. Se você entrar na Wikipedia, tem a lista de todos eles que estão instalados, tá? Esse aqui é o modelo dele. Pra vocês terem uma ideia do tamanho do buraco que a pessoa entra, é essa bolinha vermelha aqui. Então você coloca uma bolinha, você coloca uma pessoa nesse sentido, né? Então é o diâmetro da pessoa, entrando mais ou menos ali, e você tem essa monstruosidade de praticamente 3 andares girando em volta da pessoa. Então, assim, é só pra você dar uma olhada a complexidade do processo que a gente consegue chegar. E o desenvolvimento disso daqui? Como é que a gente conseguiu gerar um equipamento desse? Através de várias das técnicas que foram desenvolvidas nos colisores, nos colisores de partícula. Então a gente tem o LHC, acho que é LHC, em Campinas. A gente tem aquele gigante lá na Europa, o Hadron Collider. E a grande parte da tecnologia que a gente tem de aceleração de materiais, de funcionamento,
é o que nos permitiu entender o comportamento desses caras e desenvolver isso. Então você fala para um lado, para que eu vou pegar dois prótons, bater um de frente pro outro para quebrar os prótons, né? Para eu descobrir o que tem no próton. Não, porque é interessante descobrir. Tá, mas por que você está investindo alguns bilhões de dólares, um esforço conjunto de não sei quantos países para poder criar uma estrutura para ficar brincando de explodir próton? 20 anos depois, 15 anos depois, a gente descobre, a gente consegue fazer um tratamento estupidamente preciso, com um nível de rejeição baixíssimo, com a mesma tecnologia. Então é o que eu comentei com vocês, a gente não consegue fazer pesquisa aplicada, a gente não consegue ter bons resultados de pesquisa aplicada no topo de tecnologia se a gente não tiver uma fundamentação muito forte de pesquisa básica. Então, pesquisa básica não é um dinheiro que a gente joga fora. É o primeiro passo para a gente ter uma capacidade de pesquisa aplicada. A gente precisa desse tipo de tecnologia. Senão a gente só vai ficar reinventando o que os outros já estão desenvolvendo. Mas a gente só pensa em tecnologia em produto de alta complexidade? Na verdade, não. A gente pode colocar a mesma ideia de tecnologia de desenvolvimento em produtos extremamente simples. Então, eu tenho um lápis, quebrou o grafite do lápis, você vai lá, aponta, faz o ajuste e você tem de novo a ponta com um lápis um pouquinho menor. Tem desvantagem se diminuir o lápis? Você vai gastar material, mas qualquer outra alternativa também, mas vai chegar uma hora que a própria pega do teu lápis não tá legal, né? Então, alguém falou assim, vou fazer vou mudar, vou criar um sistema onde eu tenho o meu grafite como sendo um elemento móvel, onde eu consigo colocar e trocar o grafite. E eu tenho uma série de vantagens. Eu não preciso parar e gastar um tempo para escrever. Eu posso simplesmente apertar o grafite, ele cresce de novo a ponta e eu retomo a escrita. Então, eu tenho uma tecnologia no produto que é de baixa complexidade, não é nada complicado, e me traz alguma série de vantagens, me traz uma série de implementações. Do ponto de vista de aplicação em si, a gente tem uma economia de tempo. Então, o tempo que eu gasto para apontar um lápis, o tempo que eu gasto para repor a ponta do grafite é absurdamente diferente. Então, isso me permite agilidade, o ganho de tempo. Mas a lapiseira é muito cara. Você está economizando 40 segundos para poder apontar o lápis. Não, vou usar lápis, não vou usar lapiseira. A lapiseira é muito cara. Não é que a lapiseira é muito cara, é que os seus 40 segundos são muito baratos. Então a gente tem que colocar em tempo. Chega uma hora que o nosso tempo começa a ficar um limitador. Você começa e coisas que consigam executar atividades para você mais rapidamente te liberam tempo que você pode usar para coisas mais importantes. Então não é uma questão de é caro, não, é questão de balanceamento tempo versus benefício. Então a gente consegue aplicar. Resumo, tecnologia é a gente conseguir aplicar o conhecimento científico que nós ou que outros geraram, né, para reduzir esforço humano. Tá? Para a gente conseguir reduzir e a redução desse esforço pode ser em efeitos físicos ou pode ser em efeitos de tempo. Então eu consigo reduzir o tempo de uma determinada atividade, eu consigo reduzir. Mas essa mudança que eu estou fazendo, o meu produto ele só vai ser mais robusto, ele vai durar mais tempo, então não vai reduzir o esforço. Ao mesmo tempo, para usar o produto é ao mesmo tempo que você vai gastar, ele tem exatamente as mesmas características, mas ele dura mais. Então sim, você reduz o esforço humano, porque durando mais, você tem que fabricar menos itens daqueles lá. E tem uma série de pessoas que vão ser beneficiadas por esse processo, né? De serem liberados dessa necessidade. Então, a tecnologia é a aplicação desse conceito para a gente conseguir melhorar a qualidade de vida, para a gente conseguir melhorar como as pessoas vivem, se relacionam ou utilizam instrumentos. A gente tem dois itens que a gente
coloca nessa ideia de melhorar os produtos através de tecnologia. Seria a questão de invenção e inovação. Eles têm uma leve diferença. E qual que é a diferença desses caras? A invenção é eu descobrir alguma coisa. Então eu não deu 6 horas da tarde, vai todo mundo dormir porque não tem mais luz. De repente eu descubro que eu consigo fazer o fogo. Então a fogueira vai ser uma determinada invenção, uma descoberta, mas uma invenção nesse sentido. Eu posso descobrir também que determinados elementos, se eu esquentá-los numa determinada temperatura, eles também emitem luz. Então eu posso não inventar a luz, não inventar. Eu não estou inventando a iluminação. Eu inovei em termos de iluminação, mas eu inventei a lâmpada, ou seja, eu inventei a maneira de produzir um filamento que não queime tão fácil e que me permita servir como. Então eu inventei o mecanismo que faz a lâmpada ligar, mas a iluminação eu estou simplesmente inovando o processo dela. A mesma coisa a gente continua com as lâmpadas fluorescentes e as lâmpadas de LED. Então a gente está evoluindo esse conceito. Nós estamos inovando em termos de produto, utilizando algumas novas invenções. Tá? Então, a inovação, por natureza, ela é um subconjunto de invenção. Tá? E aí tem a mesma origem, a mesma ideia, o mesmo pensamento, mas a gente vai falar de invenção quando você inventa alguma coisa completamente nova. E quando a gente simplesmente faz ajustes para melhorar aquela ideia, a gente vai chamar aquilo lá de invenção, ao invés de chamar aquilo lá de uma inovação. Então, a ideia, na verdade, o contrário, a gente vai chamar de inovação ou de invenção. A ideia é uma diferença entre invenção e inovação. Quem coloca aquilo pela primeira vez, quem descobre alguma coisa nova, quem faz um uso que a princípio nunca foi feito. Já a inovação, você vai pegar alguma coisa já existente e vai tentar identificar onde eu posso melhorar aquilo ali, onde eu posso evoluir aquele processo ou aquela estrutura. Toda vez que a gente faz um produto novo, então, a gente está inovando? Tá? Não. Esse aqui é um mapa legal de uma consultora, da Booz Allen Hamilton. O que eles trazem para a gente? Um mapa de os lançamentos novos de produtos das empresas, né? Onde é que eles se encaixam? Então a gente tem produtos que são novidades para a empresa e a gente tem produtos que são novidade para o mercado, tá? Então eu sou uma empresa de placa de vídeo. Então, eu conheço de placa de vídeo. De repente, eu resolvo lançar uma bicicleta. A bicicleta não tem novidade nenhuma. Todo mundo sabe como é que funciona a bicicleta. Mas a empresa nunca fabricou, não tem ideia de como que isso funciona. Então, para ela, é uma nova linha de produto. Ela vai estar nesse quadrante aqui. Então, ela está lançando um produto novo que ela não conhece o procedimento de fabricação, ela nunca trabalhou com aquilo ali, mas para o mercado não tem novidade nenhuma. E se vocês ficaram curiosos se uma fabricante de placa de vídeo resolve lançar uma bicicleta, a AMD fez exatamente isso. Também não sei o que falar. Agora, a gente tem produtos que são novos para o mercado, mas não necessariamente são novos para a empresa. Se o produto não é novo para a empresa, ela já conhece aquele produto. Então ela já vende aquilo, ela trabalha com aquilo lá. Como é que eu vou pegar uma coisa que já existe e fazer que aquilo seja novo para o mercado? A gente vai reposicionar o produto. Então qual a ideia? Você pega um produto que é muito comum em uma determinada área de uso e fala: peraí, nesse outro caminho o pessoal também pode utilizar. Então eu pego um produto que existe para uma determinada área e eu começo a fazer uso dele de uma maneira distinta, né? Então, álcool gel.
Álcool gel serve para quê? Acender churrasqueira. E acender churrasqueira e é isso, é acender churrasqueira. Não tem outra funcionalidade de álcool gel. De repente, todo mundo sabe como funciona, todo mundo sabe fabricar e fala: opa, esse cara ajuda a fazer higienização. Então eu estou reposicionando meu produto para vender ele para um outro mercado de higienização que o pessoal talvez não utilizasse com aquela frequência ou não daquele modo. Tá? E a gente tem todas as outras linhas. O que seria realmente a invenção, a coisa completamente nova? Ela é nova para a empresa e para o mercado. É quando você lança uma coisa que ninguém estava esperando. Então é quando a Apple apresentou o iPod. Aí sim a gente teve uma mudança de paradigma. Por quê? É um MP3 player, mas você tem uma tecnologia de touch que ninguém tinha feito uso até então adequado. Ninguém tinha usado daquela maneira, ninguém tinha organizado daquela maneira. O iPhone já foi hype, mas o iPod foi uma mudança completa de paradigma. Por quê? Eles trouxeram dois conceitos novos: a tela, quer dizer, o sistema touch capacitivo, que é a bolinha, né, tradicional dele, mas aquilo é capacitivo. Aquela é uma tecnologia nova. E a segunda tecnologia é a miniaturização de HD. Até então todo mundo trabalhava com memória NAND, os MP3 players. Então tinha uma limitação muito grande. Então esse foi o X da questão. Essas duas tecnologias me trouxeram um produto completamente novo que ninguém estava esperando. O próprio lançamento do celular, né? A primeira vez que você tem um telefone que consegue fazer chamada de qualquer lugar sem estar conectado fisicamente a nada, isso é completamente novo. Menos de 10% dos novos produtos chegam nessa linha, segundo o levantamento do pessoal. Onde é que está o grosso de informação? Aqui no. Se vocês perceberem, são onde a gente não tem tanta inovação. Pelo menos não para o mercado. E aí tá o trabalho. O iPod era HD. Não dava pau. Funciona. Ele tinha um buffer gigantesco no caminho e funcionava muito bem. Não é um HD de notebook, tá? É um HD completamente customizado para, cara, não dava pau, não travava, não vibração zero. Você podia vibrar, não dava problema nenhum. Era bem diferente de um CD player, tá? E essa foi a grande inovação. Como é que eu peguei essa tecnologia, que é exatamente o que o pessoal comentou aqui no chat. Ah, mas já dá muito pau. Sim, se eu pegar um HD de computador, vai dar muito pau. Eles reengenheiraram o produto para funcionar nessas condições. Então, a gente tem o grosso dos produtos, né, 26%, nesse primeiro quadrante, onde a gente só está preocupado com melhoria ou revisão de produtos existentes. Então, tem um certo nível de novidade para a empresa, porque eu pego um produto que já existe e eu vou fazer um ajuste, colocar uma funcionalidade nova, vou colocar um detalhe, vou mudar alguma tecnologia para ele fazer alguma coisa a mais, vou reduzir algum detalhe de funcionalidade para durar a bateria mais tempo. Então você vai fazendo melhorias. Isso aqui é o grosso que a gente tem da engenharia. O acréscimo de linhas você já trabalha com aquela linha de produto, mas você está colocando uma funcionalidade que não existia. Então você tem um pouco de novidade para o mercado e tem um pouco de novidade para a empresa. Mas não é nada crítico. Tá? As novas linhas de produto, elas não são coisas existentes para o mercado, mas é a empresa falando o seguinte: eu não sei nada disso, então para a empresa é novidade, eu não conheço isso, eu preciso que alguém venha, me ensine, porque eu quero também trabalhar com isso. E aqui, eu acho que o melhor exemplo que a gente tem é a Tramontina. Cara, a Tramontina fabrica tudo. Eu não sei se vocês já entraram no site da Tramontina, mas assim, os caras fabricam tudo. Você fala Tramontina, o que você pensa? Faca. Aí de repente, torneira, cadeira, martelo, mangueira, carrinho de pedreiro. Cara, o que você imaginar. E não tem uma coisa em comum. Ah, não, eles trabalham. Ah, eles trabalham com faca, trabalham com tudo que é metal. Não. Aí abre uma linha de madeira, abre uma linha a Polishop podia vender coisa só da Tramontina, daria para encher a Polishop.
Mas é justamente isso. Eles pegam um produto que já é existente, que não tem mágica nenhuma, e falam assim: vamos então começar a fabricar esse cara também. O mercado já conhece, mas pra gente é novo. E não se enganem. Construir uma coisa nova para a empresa é quase tão difícil quanto construir uma coisa nova para o mercado. Se você vai e contrata um engenheiro ou contrata alguém que sabe fazer aquele trás para a empresa, beleza, a dificuldade diminui. Agora, se você está tentando fazer uma coisa que o mercado já tem, mas você não, o gasto que você vai fazer é como se você estivesse pesquisando uma coisa que ninguém nunca fez. Então por que eu vou pesquisar uma coisa que alguém já fez ao invés de pesquisar uma coisa que ninguém nunca fez? Pesquisar uma coisa que ninguém nunca fez, você não tem certeza que dá certo. Então você vai pesquisar e pode chegar à conclusão que não deu nada. E você gastou 7 milhões de dólares, já foi embora, acabou. Né? Então, pegar um produto que para o mercado já existe, mas para mim não, pode ser interessante. Porque você sabe que funciona, você sabe que você vai investir dinheiro, uma hora você vai conseguir desenvolver aquilo ali. E, por último, esse quadrado, que não tem nenhuma novidade para o mercado e não tem nenhuma novidade para a empresa. O que é? E é uma parcela bastante grande, que a maioria das empresas trabalham com isso. Principalmente a segunda versão do produto. A gente lança uma primeira versão, e para fazer funcionar, você pega o melhor sensor, você pega a melhor placa, você pega o melhor processador, a melhor tela, e não se preocupa em gastar dinheiro. Aí você vende o produto. Só que o custo do produto é alto. Mas por que você não se preocupou? Porque usando os melhores é mais fácil de fabricar e você chega no mercado primeiro. Quem chega no mercado primeiro monta, ganha boa parte do mercado. Beleza, cheguei primeiro, mas o custo está alto. Como é que eu reduzo o custo? Então tem toda uma linha de engenharia que é como é que eu reprojeto o meu produto pensando na redução do custo, pensando na otimização dos recursos que eu estou colocando ali. Isso é muito interessante, a gente tem uma economia para a empresa, a gente traz imediatamente vantagens financeiras para a empresa e a gente consegue tocar desenvolvimento e tecnologia para produtos melhores, até mesmo para o mercado. Então, existe uma linha bastante distante, né? Quando a gente está falando, então, de inovação, a gente não necessariamente está pegando uma coisa completamente nova. A gente quer evoluir um projeto. Então, você tem lá um apontador, e aí você fala, como é que eu posso melhorar isso? Por um lado, eu posso ter mais opções de tamanho para diferentes diâmetros de lápis, né? Ou eu posso tentar reduzir o esforço do ser humano para um sistema automático ou para um sistema manual. Mas o projeto inicial é o mesmo. O que eu estou querendo? Tentar reduzir energia aqui, no caso, energia do ser humano. Eu gastar menos energia para conseguir fazer a mesma decisão. Menor emissão de calor, mais rendimento, ter um cliente mais satisfeito, maior durabilidade, um produto mais amigável, um produto mais fácil de usar, um produto mais portátil, um produto mais simples, ou um produto com material mais barato. Então você pode ter diversas atividades. Normalmente a gente pega uma dessas coisas e aí a gente quer abrir para desenvolver. A gente não sai pensando no produto inteiro, a gente vai ajustando e melhorando uma etapa por vez. Nesse ponto, é importante a gente ter criatividade. E criatividade não necessariamente é uma coisa que ou você tem ou você não tem, tá? Uma das maneiras que a gente começa a pensar é pegar conceitos que não fazem sentido nenhum juntos, tá? Você fala assim, nossa, duas coisas completamente aleatórias e fala assim, como é que eu consigo reunir isso numa mesma ferramenta? Como é que eu consigo juntar essas duas ideias? Aí você fala, Rodrigo, é uma estupidez. Às vezes a gente fica muito preocupado para saber se dá para fazer e não se preocupa tanto se é importante ou não fazer. Mas imagine novamente a questão do iPhone, desculpa, do iPod. Alguém virou e falou assim, nossa, vamos pegar um HD e vamos pegar um negócio de touch para gerar uma experiência de usuário diferente. Você pegando dois conceitos diferentes para reunir no mesmo produto. Hoje é óbvio que faz sentido o movimento que fez, mas
até você fabricar e projetar aquilo ali, não necessariamente você sabe que vai ser interessante ou não. Esse exemplo eu já comentei algumas vezes, não sei se nessa turma, mas imagina você chegar para alguém e falar o seguinte: eu vou juntar a capacidade de te encontrar usando um telefone, o cara vai poder ligar para você, a capacidade de se comunicar, com a capacidade de te encontrar em qualquer lugar do mundo. Então, efetivamente criando o celular. Na época, um pouquinho antes do celular, se você perguntasse para qualquer pessoa assim, ó, você gostaria de ter um telefone que eu pudesse ligar para você 24 horas por dia, qualquer lugar que você tivesse? Todo mundo ia falar: você tá maluco? Não, eu quero ter meu tempo sossegado em casa, sem ninguém me encher a paciência. Eu quero poder tirar o telefone do gancho e ninguém me ligar. São dois conceitos que não fazem sentido. Mas quando juntos, eles trazem pra gente um benefício que é interessante. E depende exclusivamente do que a gente tá fazendo. Né? E, obviamente, várias vezes isso vai dar errado, né? Vamos fazer o quê? Você não sabe nadar? Tudo bem, eu vou criar um sistema de boia propulsor para você poder nadar tranquilamente, andar ao longo do mar, sem se esforçar. É uma ferramenta não muito prática e eu acho que pouco segura para ser usada para a maioria das pessoas. Várias vezes a gente não chega em resultados interessantes. Então, inovar, eu preciso olhar o dia a dia e falar o seguinte: que situações eu tenho problema? Onde eu precisaria, ou onde se eu tivesse alguma ferramenta, alguma coisa, me ajudaria a desenvolver uma atividade, desenvolver um sistema. Então eu quero tentar achar soluções diferentes para problemas do dia a dia. E, obviamente, a gente vai falhar miseravelmente em várias delas. Algumas tecnologias não vão fazer sentido nenhum, algumas tecnologias vão ser simplesmente um negócio sem nexo, algumas delas podem vir a vingar, né? E ser uma estrutura bastante útil para a gente. Então, a gente pode inovar de duas maneiras: ou criar um novo produto, ou criar um novo processo. Tá? Quando a gente cria um novo, pensando em engenharia, agora entrando dentro da caixa da empresa, a gente está lá como engenheiro. Criar um novo produto é o que a gente está acostumado. É pegar uma nova especificação, pegar uma nova funcionalidade e falar: como é que eu coloco isso dentro do meu produto? O processo é aquilo que não aparece para o consumidor. Então eu vou modificar, por exemplo, o processo produtivo. Eu vou modificar o meu sistema. A gente pode ter alguma coisa que aparece para o cliente quando aquilo gera algum impacto para o meu cliente. Por exemplo, o processo de entrega. É surreal você imaginar, sei lá, não precisa nem muito longe. Há 2 anos atrás, não estou indo muito longe, mas 2, 3 anos atrás, eu chegar para você e falar assim: olha, eu vou montar um sistema de venda de produto pela internet e eu vou entregar na casa de vocês em 24 horas. Quase que praticamente no Brasil inteiro. Com 24 horas eu entrego. Com 2 dias eu entrego na casa de qualquer pessoa no Brasil inteiro. Aí você fala: meu amigo, em 24 horas o correio nem descobre que você quer colocar uma carta nele. Como é que você vai entregar isso no Brasil inteiro? E hoje em dia a Amazon tem entrega para o mesmo dia no estado de São Paulo. Magazine Luiza tem entrega em 2 dias para quase todas as cidades. Se não me engano, para todas as cidades que eles têm loja, para um conjunto de produtos. O Mercado Livre tem uma infraestrutura absurda de entrega de produtos também. Imagina você falar isso 2 anos atrás. Era surreal. O que a gente tinha 2 anos atrás? É o correio. Ah, professor, tinha FedEx. Ah, mais ou menos. O FedEx, as Correias, né? Naquela época era uma fortuna. Então, hoje você tem o Mercado Livre Prime, o Amazon Prime, que é frete grátis com entrega em 2 dias. Se você mora numa cidade maior, às vezes entrega no mesmo dia. Nos Estados Unidos, o pessoal está fazendo teste de entrega em menos de 2 horas. Para fruta, legume, é coisa de 1, 2 horas é o prazo de entrega. Aí você fala: cara, é muito absurdo. Mas tem várias e várias e várias inovações no processo. Então você não percebe que o processo melhorou.
você percebe o impacto na redução do prazo. Então, via de regra, o processo ele não é tão visível para o usuário, talvez as consequências dele sim, mas ele traz uma outra vantagem. Em grande maioria, na redução de processo, a gente consegue ter boas economias financeiras. Porque desenvolver um produto novo pensando em redução de custos, você tem uma certa limitação, que as características não podem mudar drasticamente. Você tem um conjunto de características que é difícil, às vezes, você fazer alguma alteração. Mas no processo produtivo, não importa. Contanto que você entregue as mesmas classificações, você consegue fazer uma melhoria bastante interessante. Infelizmente, as empresas não apostam muita coisa no Brasil. Então, a gente tem ali as empresas fazendo uma certa quantidade de inovação em produto, 22%, 22% na área de indústria, ali, 37% na área de serviço. Isso melhorou bem, eu não consegui achar os dados atualizados, isso aqui já é um pouquinho antigo. Mas para processo é a mesma coisa. Aumenta um pouquinho para a indústria, como eu comentei, onde a gente tem um ganho de recurso financeiro bastante interessante. Mas mesmo assim, relativamente baixas inovações para o mercado nacional. Pré-pandemia, tá? Pós-pandemia, não sei a mínima ideia de como é que esses dados mudaram. Tá todo mundo reinventando quase tudo. Então, vai ser interessante a gente na hora que a gente ter análises estatísticas desses caras. A gente pode ter então uma inovação completamente radical ou fazer um processo incremental, tá? As duas coisas podem acontecer. Num processo incremental, você pega um produto que existe e vai modificando ao longo de tempo, de décadas e de anos trabalhando, até que você melhore aquele produto mantendo as características funcionais dele. É o que acontece com quase todos os produtos de quase todas as áreas. Qual é a diferença de um trator e de um arado? Um arado, sei lá, de não sei quando inventou arado, 600 a.C., 500 a.C., né? Pega um boi puxando o arado e pega hoje um trator controlado com GPS com margem de erro de 15 centímetros, né? Não tem diferença do funcionamento. Você foi incrementando qualidade, precisão, custo, eficiência, mas efetivamente um trator controlado por GPS continua sendo um arado ultra modernizado, né? A gente não tem diferença fundamental entre as duas coisas. A gente tem a inovação radical quando a gente muda o paradigma, quando a gente muda a maneira de pensar aquela estrutura. No exemplo da agricultura seria a mudança irrazoavelmente, a mudança, por exemplo, de uma enxada para o arado, onde eu saio de um movimento repetitivo para um movimento linear de corte de terra. Então, o princípio ativo, o princípio de funcionamento mudou. Aí eu tenho uma inovação radical, uma mudança completamente diferente. E aí, na mudança, quando a gente tem uma inovação radical em algum determinado produto, nessa mudança a gente vê a inovação, mas às vezes o pessoal se esforça para replicar o modelo antigo usando aquela tecnologia nova. É só pegar os primeiros celulares. Os primeiros celulares eram o quê? Era um telefone igualzinho um telefone. Então, as vantagens que eu tenho que foram me trazidas pela mobilidade, eu não estou falando do smartphone, estou falando do celular, tá? De ligação. As vantagens que eu tenho da mobilidade, elas não foram incluídas nos primeiros projetos de telefone, né? Depois de muito tempo que a gente começa a ter tecnologias e inovações que fazem uso justamente da questão da mobilidade, da questão de eu colocar em qualquer lugar. Então, primeiro era do mesmo tamanho de telefone, do mesmo sistema de telefone. Hoje, o formato já é para que ele possa ser mais portátil, justamente para exercitar a questão de eu conseguir levar isso para qualquer lugar. Dá para qualquer pessoa fazer inovação? Sim e não, tá? Por que não?
porque existe um conjunto de competências mínimas que você tem que ter para conseguir fazer inovação. Então, via de regra, 3 coisas fundamentais, né? Você precisa ter conhecimento, habilidade e atitude. Se você não sabe a área, você não consegue entregar aquela informação. Você não consegue melhorar e evoluir aquele produto. Seja formal ou informalmente, você precisa ter o conhecimento. Em termos de habilidades, se você não tem habilidades pessoais e profissionais para trabalhar em equipe, para desenvolver os sistemas, para fazer uso daqueles conhecimentos técnicos, sejam formais ou informais, para aplicá-los no dia a dia, você também não consegue fazer o processo de inovação. E por fim, a gente tem que ter uma atitude, a gente tem que ter, que é o que eu comentei com vocês lá atrás, que talvez o nome correto disso, né? Atitude é o nome que você põe no currículo, né? Pedagógica ou psicologicamente, a gente vai chamar isso aqui de virtudes, né? Você precisa ter um conjunto de virtudes, e isso é interno. Se você não tem persistência, se você não tem coragem para fazer alguma coisa diferente, a gente está falando de inovação, então não é para manter sempre a mesma cadência. Se você não tem um certo nível de prudência para. Porque também não é vamos sair inovando e vai sair umas ideias estúpidas, né? O que a gente vai fazer agora? Nossa, IoT. Internet das coisas. Tem que colocar a internet das coisas. O que a gente vai fazer agora? Um copo d'água com internet das coisas, com IoT. Ou um pote de café IoT. O que o pote de café IoT faz? Cara, ele liga na internet e quando acaba o pó, ele te avisa. Ele avisa lá que acabou o pó. Será que não é o momento da gente parar e pensar o seguinte? Tá, faz sentido esse produto ter conexão com a internet? Faz sentido o benefício que eu estou extraindo de colocar isso aí? Vale a pena? Alguém vai querer comprar? E não é assim, vai ter um para comprar. Não, não. Vai ter gente suficiente para comprar e ainda manter a rentabilidade do desenvolvimento daquele produto. Então, em termos de atitude, em termos de virtude, você tem que ter um pouco de prudência e falar assim, peraí, vamos arriscar 10, 15, 20 anos de pesquisa nessa linha? Uma coisa você fala assim, vou gastar 5 minutos para ver se funciona. Não. Por exemplo, pesquisas quando a gente vai trabalhar com desenvolvimento, desenvolvimento agrário, geração de novas sementes, algumas coisas nesse sentido da agroindústria, às vezes você leva 10, 15, 20 anos, que você tem que ter sequências de sementes, você tem que ter evoluções, gerações daquela estrutura para ver se vai funcionar ou não. Então não dá simplesmente para sair apostando tudo. A gente tem que ter um pouco de prudência, a gente tem que ter coragem para tentar arriscar, mas não confundir coragem com estupidez. Né? Então, até que ponto vale a pena a gente colocar isso, até que ponto não é tão interessante. Tem uma pesquisa legal do pessoal que saiu numa revista de psicologia falando assim, olha, para o pessoal que inova, quais são as habilidades importantes? Quais são as competências importantes? Se a gente der uma passada rápida, é a habilidade no sentido de ter capacidade de desenvolver as coisas. Aí vai juntar inteligência, vai juntar a questão da memória, você conseguir lembrar dos conceitos para você aplicar. Então, a gente pode juntar esses primeiros 5 pacotes aqui como ter formado em engenharia, que é conseguir pensar, raciocinar, juntar duas ou três informações, ter conhecimento sobre como as coisas funcionam, ter capacidade de raciocínio, né? A gente tem uma linha bastante grande que entra na questão da comunicação. É importantíssimo você conseguir se comunicar com outras pessoas, comunicar a sua ideia. Não adianta você ter a melhor ideia do mundo se você não conseguir explicá-la, tá? E não é comunicar bem, tá? A gente não tá falando de ser um orador. Ninguém aqui tá falando que tem que ser um Cícero da vida para conseguir apresentar suas ideias. Não. O que a gente tá falando aqui você tem que ter um mínimo de claridade para que outra pessoa entenda. Por quê? Porque é outra pessoa que vai fabricar a tua ideia.
é outra pessoa que vai te ajudar a terminar aquele projeto. Não dá para fazer as coisas, que a gente já comentou várias vezes, não dá para fazer as coisas sozinho hoje. Então eu preciso comunicar, eu preciso entender como documentar isso. E, por fim, velocidade de decisão. Você ter capacidade de entender o problema, entender a situação e tomar uma decisão. Eu comentei isso um pouquinho na aula passada, o pessoal achou até que foi muito bruto, mas a ideia é essa. Eu preciso decidir entre duas coisas. Ah, mas eu não sei se o A ou o B é melhor. Tudo bem que você não sabe se o A ou o B é melhor, mas normalmente não decidir entre A e B é pior do que decidir por A ou por B. Então, em algumas situações é melhor a gente decidir. Obviamente você não. Ah, não tô falando que tanto faz, joga a moeda pra cima e o que sair você resolve. Não. Gaste um determinado tempo, coloque as informações e veja, mas coloca uma data. Ó, eu tenho que resolver, eu tenho que decidir isso aqui. Para a inovação, aquelas pessoas que têm facilidade de tomar decisões corretas nessas situações se sobressaem. Por quê? O mercado não é um ambiente amigável. Tá? Lá fora é briga de cachorro grande. Então, você tem que tomar a decisão correta. Se tiver certo, você vai para frente. Se tiver errado, fechou a empresa. Tá? Não tem. Ah, coitadinho. Ah, mas não sei o quê. Ah, vamos dar uma segunda chance. Não existe segunda chance no mercado. Né? Você pode batalhar e tentar fazer outra coisa de novo, mas aquela ideia foi pro saco. Aquela a alternativa. Então eu preciso tomar decisões rápidas, porque senão outra pessoa vai entrar no lugar e vai tomar aquela decisão e vai passar na frente. Então, a gente precisa desse conjunto de habilidades. Obviamente, a gente não precisa extrapolá-la todas a ser especialista em tudo. Se a gente for legal, se a gente vê noção que essas coisas são importantes, já é meio caminho andado. A gente já tem uma capacidade muito melhor de lidar com esses processos. Então, sim, qualquer pessoa pode inovar. Só que a gente precisa aprender esses conceitos e entender alguns deles, adquirir aquelas habilidades e conhecimentos que a gente não tem, mas principalmente a gente se educa nesse sentido de procurar essas conhecimentos, habilidades e atitudes, né, a gente começa a ter a capacidade de desenvolver novas atividades, que é o que a gente espera do aluno de engenharia. O que não ajuda a inovação? O que atrapalha imensamente? Tem muita coisa, tá? Mas essas são as desculpas talvez mais comuns. Tá? Você tá trabalhando num lugar e fala assim: vamos fazer essa coisa diferente. Não dá. Aqui ninguém sabe criar coisa nova. Não é do jeito nosso. Vamos continuar fabricando do jeito que sempre foi. Ou, não, meu amigo, ó, a gente tem que fabricar, não tem tempo de ficar, ó, você tem que ir produzir, não dá tempo de ficar filosofando, melhorando como fazer isso aí, não tem como. Ou é muito arriscado. Eu vou ter pouca ferramenta, eu tenho pouco dinheiro para apostar, então nem vou tentar. Ou contra a gente nem tem recurso, eu tenho alguma coisa para apostar? Não, aqui eu nem tenho recurso para apostar, não dá para inovar. Isso aqui, vocês vão enfrentar se vocês entrarem em qualquer empresa, né? Não, meu amigo, aqui já faz 30 anos que a gente faz desse jeito. Por que você quer mexer nisso agora, né? Ou por fim, eu tô preocupado primeiro em ganhar dinheiro para depois eu pensar em me atualizar, para depois a gente começar a pensar nesse negócio de inovação. A inovação não precisa ser uma coisa cara, não precisa ser uma coisa demorada, também não precisa ser uma coisa que exija um nível de conhecimento muito alto. A gente, obviamente, conhecendo os nossos limites e até onde a gente consegue fazer, a gente sabe até onde a gente consegue melhorar. Então, autoconhecimento é uma coisa muito importante nessas situações. Mas a maioria das vezes que vocês ouvirem alguma resposta nesse sentido, alguma dessas frases, a gente está usando mais de muleta do que de resposta. Então você fala, não, a gente não tem tempo aqui para inovar. Então tá bom, o que a gente tem que mudar para resolver o problema, para a gente passar a ter tempo para pensar em inovar? Então não usar isso de muleta, mas no máximo como um diagnóstico para você entender como evoluir nesse sentido.
E como é que a gente pode estimular a inovação? Tá? A gente já comentou que é necessário. Eu não sei se a gente já comentou, né? Mas assim, se eu não tenho uma ciência básica, é difícil eu desenvolver conteúdo suficiente, pesquisa aplicada, conhecimento básico, conhecimento teórico, que vai me permitir inovar num nível muito alto. Então, é fundamental, para a gente ter um ambiente de inovação saudável, é fundamental que a gente tenha um conjunto de informação básica suficiente. Mas, de maneira geral, onde a gente pode buscar fontes de informação ou fontes de ideias mesmo para a gente inovar? A OECD apresenta para a gente 4 grupos que realmente funcionam muito bem. Primeiro, fontes internas, tá? Via de regra, a sua empresa já tem, a empresa que vocês vão trabalhar ou que vocês vão fundar, já tem um conjunto suficiente de informação que te permita saber o que está legal ou não. Você tem uma equipe de marketing, você pode perguntar para ele, e aí, o que os clientes estão falando? Você tem produção interna? Tem. Então você tem pessoas que estão lá todo dia fabricando aquele produto. Elas elas estão fabricando, mas elas também estão pensando sobre o que elas estão fazendo. Então elas podem começar a ter ideias e ter estruturas interessantes. Você pode ter uma série de outras fontes internas que não necessariamente sejam P&D. Por que eu deixei para falar P&D por último? O P&D é onde você precisa colocar dinheiro para obter informação, para obter inovação. Já no marketing, na produção ou em qualquer outro lugar que você tenha, isso é um efeito colateral. Então, quando o pessoal do marketing chega e fala assim, olha, tal coisa está acontecendo. Opa, o que eu posso aprender com esse fato? Porque ele já está chegando resposta dos clientes. O que eu posso aprender com isso para evoluir, para ampliar a minha capacidade de inovação? Isso tudo em fonte interna. Em termos de fontes externas, olhar para os concorrentes. Então, não é incomum, na verdade é extremamente comum, que as empresas que queiram se manter competitivas em termos de inovação, quando elas são muito grandes, é muito difícil inovar. Por uma série de problemas inerentes ao processo de crescer. Então, o que você faz? Compra. Compra inovação. O concorrente está fazendo uma coisa nova, diferente, ou apareceu alguém fazendo uma coisa legal, vai lá e compra. Ou a empresa inteira, ou você compra só tecnologia. Como é que você fez isso? Como é que funciona isso? É segredo. Não, segredo nada. Quanto custa? Às vezes, para o cara que é menor, é mais rentável para ele te alugar a ideia ou te vender a ideia do que continuar produzindo. Tá? A gente tem instituições que são instituições só de pesquisa. Hoje no Brasil a gente já começa a ter esse cenário. E aí essas instituições de pesquisa são específicas para nos ajudar a desenvolvimento, a vender tecnologia. A Xiaomi ainda fabrica, não é só uma instituição de pesquisa. Mas tem gente hoje que trabalha só desenvolvimento de pesquisa. A Xiaomi compra, mas não só a Xiaomi. A Apple compra a torta direito, a Google compra a torta direito, o Facebook compra a torta direito, compra ideias que vingam, WhatsApp, e compram ideias que não vingam. Tá? Tem um monte de ferramenta que a Google comprou que não foi para frente. Né? Então depende muito da implementação. A Microsoft comprou o Skype. Quem usa Skype hoje? Se você não vender, compre. O Facebook fez isso, né? Você não vai fazer meu Snap. Não quer o Snapchat? Snapchat, você não quer se vender para mim? Não, não. Então eu vou fazer o meu próprio Snapchat. É, é possível. Mas a questão da tecnologia acontece absurdamente mais com empresas grandes. Não só porque elas têm dinheiro, mas é porque, de certo modo, a estrutura para manter uma empresa acaba limitando a capacidade de explorar coisas muito malucas. E aí você perde aquelas grandes mudanças de inovação. Uma empresa muito grande consegue fazer uma coisa que a empresa pequena não faz, que é inovar por melhoria.
aquela inovação incremental. Porque o cara tem muito dinheiro, ele sabe que funciona, tem muito funcionário trabalhando com aquilo, o produto vai melhorando e vai melhorando e vai melhorando. E isso é natural. Agora, uma alteração muito com muito a palavra da moda, né, disruptiva, é mais difícil, é mais complexo a gente conseguir manter isso dentro de uma empresa. Conversar com cliente, consultoria, fornecedor de equipamento, sai buscando para fora, né? O que funciona muito lá fora e está começando a funcionar aqui? Como é que vocês, instituições, você contratar alguém para te ajudar nisso. Olha, onde eu melhoro aqui? Naturalmente a gente busca as instituições de pesquisa, os pesquisadores que fazem desenvolvimento. Aqui na Unif, a gente nesse sentido, a gente é bem feliz, vamos dizer assim. A gente tem muito contrato e muito contato com empresas. Então a gente trabalha desenvolvendo produtos para várias empresas, não só produtos e tecnologias, né? Inclusive colocando alunos. Se eu não me engano, a gente tem um programa chamado Projeto Semestral, que é com empresas. Se eu não me engano, a gente tem em torno de 10, 15 projetos por semestre. A gente coloca ali em torno de 10, 15 alunos. Não, acho que é menos. Acho que é de 6 a 8 alunos por projeto. Eu sei que a gente atende em torno de 100, 120 alunos por semestre nesses projetos. E você faz projeto para as empresas. Você vai na empresa, vê qual que é o problema da empresa, implementa uma solução e entrega para ela. Tá? Então é uma aplicação bem real. Por fim, se eu não precisar pagar, melhor ainda, né? Informação pública. Quais são as patentes? O que os congressos, as reuniões, eventos científicos, feiras, o que está acontecendo, né? Então, a gente vai para uma feira comercial, muita gente vai para fechar negócio, muita gente vai para saber o que o concorrente está fazendo, né? E é normal. Tem várias empresas que já começam a participar de conferências científicas porque ela tem interesse em saber o que aqueles caras estão desenvolvendo em termos de pesquisa que ela pode, talvez, resolver o problema da vida dela. Às vezes ela tem um problema lá escondido em algum lugar, que é um problema, mas ninguém sabe resolver. Alguém do outro lado do mundo inventou uma ideia para uma situação que não é exatamente a mesma, fala, opa, se eu mexer um pouquinho eu consigo usar. E artigo científico é público, você pega a ideia e implementa e não precisa pagar nada para ninguém, né? Essa é uma das funções da pesquisa científica, justamente essa. E patente, tá? Eu conheço um caso, estava conversando com há muito tempo, uma palestra de um gerente, já faz uns 5 para 10 anos. Eu achei muito legal a palestra de um dos gerentes de uma empresa de material semicondutor. E ele estava comentando o seguinte: olha, a gente fez isso, olha, lançamos essa nova linha de chip. O chip tem essa vantagem porque a gente tem uma tecnologia, a gente desenvolveu a tecnologia, então ele reduz energia, consumo, tal, tem uma série de vantagens. Aí alguém perguntou alguma coisa para eles e falou assim: olha, eu não posso contar como funciona. Por quê? Porque a gente não patenteou isso. Mas por que vocês não patentearam isso? Pô, a ideia é nova, é boa, isso aqui. É porque se a gente patenteia, eu tenho que explicar no documento como é que funciona. E se eu explicar no documento como é que funciona, alguém pode querer copiar. E mesmo que não copie, daqui 10, 15, 20, não sei quantos anos, a patente expira, o pessoal vai começar a utilizar. Então eu prefiro não contar, porque se eu conto, o pessoal pode começar a desenvolver a tecnologia e esperar a patente expirar para usar. Se eu não conto, na hora que os caras começarem, eles vão ter que gastar o dinheiro que eu gastei em desenvolvimento, ao invés de pegar a minha ideia pronta. Então questão, funciona, não sei. Dá certo essa abordagem, não sei, mas é interessante nesse sentido. A patente, querendo ou não, ela te explica como é que aquela tecnologia funciona. Então, se alguém patenteou alguma coisa, você fala assim, nossa, mas o cara já patenteou. Sem problema, ele gastou dinheiro naquilo, pega aquela informação e vamos fazer bom uso dela. Não em termos de cópia, né? Mas, realmente, para a gente adquirir informação. Você pode ter uma ideia legal através de uma patente, lendo uma patente e falando, nossa, o cara resolveu de uma maneira que eu nunca pensei, mas espera aí.
E se eu fizer essa outra maneira que é parecido com o que ele fez, mas para minha situação? É interessante, porque eu consigo pegar um conceito, às vezes alguma ideia, não é, eu não estou usando aquela ideia, mas eu consigo aplicar para dentro da minha estrutura. Eu comentei isso quando eu falei para vocês da questão de aprendizado, né? Tem a questão da memória. A gente armazena muita informação nossa na nossa memória quando a gente vai dormir. Então, as últimas coisas que a gente pensa, que a gente faz, é provavelmente o que talvez você vá sonhar, ou existe uma conexão muito forte com isso. E o que acontece? Quanto mais boa informação você tem na cabeça, no momento que você precisar de usar aquilo ali, aquela informação volta, ela te acessa. Então, eu conheço muito engenheiro, tá, que entra no site do INPE e fica lá, sei lá, uma vez por semana, uma vez por mês, fala assim, hoje eu vou ver o que tem de novidade. Ele entra lá e vai pesquisar. Quero que você trabalhe. Eu trabalho em fotônica, trabalho em aeronáutica. Ele vai lá e pesquisa. Olha que legal o que o cara fez. Ele dá uma lida, uma passada de olho. Ele adquire aquela tecnologia e tá na cabeça dele. Aquele processo, na hora que ele encontrar um problema, talvez não o processo inteiro, mas algum daqueles pedaços pode ajudar ele a desenvolver uma situação nova, né? Mas a gente consegue fazer inovação como eu comentei, é de graça isso. Obviamente, se você usar vamos com calma. O artigo científico é de graça. A patente não, a gente vai comentar rapidinho com ela daqui a pouco, mas ela pode te dar algumas ideias bem legais. E mesmo assim, se o cara gastou uma fortuna e patenteou uma ideia e aquela ideia vai servir para você, cara, em vez de você gastar os mesmos milhões de reais que o cara gastou desenvolvendo a ideia, você vai lá e paga R$ 50 para ele. Cada produto que você vender, você paga R$ 50 para ele. Você não gastou os 2 milhões. Mas você está remunerando ele pela patente dele e está resolvendo o seu problema de uma maneira muito simples, né? Então, vale a pena também ter essa segunda abordagem. Dá pra gente evoluir o produto ad infinito? Dá. É possível a gente inovar e continuar o processo de inovação. Tem um ótimo exemplo de uma marca que eu gosto muito de usar, como vocês podem perceber, né? Essa é a evolução que a gente tem, por exemplo, do Gillette ao longo dos anos, né? Esse de 1990, ele é só um protótipo, tá? Tinha uma porrada de coisa não muito interessante. O 1920, eles acertaram alguns detalhes, mas essencialmente é o mesmo modelo. Daí pra frente é só adição de feature, é só adição de ferramental. Em 57, eles colocaram um ajuste na verdade, de ângulo da lâmina. Então, dependendo do que você vai fazer, você quer cortar mais rente ou menos rente, você consegue ajustar o ângulo e ok. Vocês podem perceber, eu entendo muito disso, né? Em 65, eles fizeram esse ajuste. Na verdade, em 65, eles colocam a cabeça da Gillette móvel. Então, você não tem mais um ângulo rígido, ele acompanha o contorno do rosto. E aí, em 98, os caras colocam 3 lâminas, né? Você tem um conjunto maior para permitir isso daí. Legal, chegamos no limite? Não, aí de repente alguém fala assim, vamos colocar 5 lâminas. Cara, e se além de 5 lâminas e rotação em X, ele também rotaciona em Y? Então você coloca um mecanismo que ele mexe a lâmina em XY. E se além disso ele protegesse antes, durante e depois do corte? Então você coloca todo o invólucro em volta desse cara. Não, mas e se agora a gente montar tudo isso com um sistema que evita cortes da pele? E se depois a gente colocar Bluetooth nele? Né? Essa última versão é a versão eletrônica. Ele esquenta a lâmina para um barbear mais confortável. Mas perceba que a gente não tem... A gente tem alguns pontos de evolução radical.
De 57 para 65, a gente tem uma mudança completa no paradigma, que era uma lâmina de corte estável, e agora tem uma lâmina de corte que tem mobilidade, dependendo do contorno o contorno da pessoa, do rosto. Em 98, a questão multilâminas. 2006 é baboseira. 2014, a gente tem novamente o mesmo conceito de angulação, mas agora para X e Y. E o resto também é baboseira. Evolução linear do produto. Mas percebam, a gente pode pegar uma coisa extremamente simples que, no final das contas, é uma faca afiada. E agora a gente tem uma faca afiada que você precisa carregar. Né? Carregar com bateria. E é bateria. Carregamento magnético. Você só coloca lá, ele carrega bonitinho para você. A gente adiciona ferramentas, a gente adiciona features ao longo do desenvolvimento do produto e algumas delas agregam valor, talvez outras não, mas a evolução constante. Então, sim, dá para evoluir durante muito tempo nas mesmas linhas de produto. Então, você não precisa inventar coisas completamente diferentes. Aí alguém comenta aqui no chat que a Gillette Gourmet toca MP3. É possível. Tá? Eu não conheço. A última vez que eu usei, eu acho que eu usei era o Mac 3. Depois disso eu não me lembro mais de ter comprado. Então, da linha para baixo eu coloquei um a um só para contar a piada mesmo. Mas isso é interessante a gente ver. Tem ideias muito legais. Essa aqui de 2018, depois que você pensa, você fala assim, cara, é óbvio, né? Entre as lâminas, eles colocaram um pedaço de plástico com umas rugosidades mais altas. De modo que a lâmina, parece que a lâmina ela nunca chega no X igual no nível igual a zero. E aí, por causa do ângulo, ela não consegue ir para cima dessa linha de plástico, então ela nunca consegue passar para cima. Se ela não passa para cima dessa linha de plástico, desse salvaguarda de plástico, você não consegue cortar a pele, né? Porque você está sempre para fora do plano da pele. Assim, é uma alteração bem simples, bem legal e reduz o nível de corte no nível reduz muito a quantidade de corte. E depois você fala, cara, é só um pedaço de plástico que o cara colocou ali em cima. Não foi nenhum carregamento Bluetooth, Wi-Fi, tocar música, não. É uma alteração mecânica extremamente simples que me dá um resultado muito interessante. Tem como ter melhoria? Eu só não quero falar que não tem, porque várias dessas inovações, que são bem recentes, bem contemporâneas pra gente, a gente não tinha pensado que seria possível colocar no produto. Então são inovações, algumas muito legais, que a gente simplesmente nunca pensou. Então chegamos na posição final, né, no Ultimate Gillette top do mundo? Não sei. Pode ser, tem como inovar? Possivelmente tem. Raríssimas as coisas que a gente não consiga melhorar. Raríssimas as coisas que a gente não consiga ter melhoria. Se a gente não consegue ver, é que provavelmente a gente tem que ter alguma disrupção. A gente tem que ter algum elemento de alguma outra área que a gente ainda não pensou em colocar. E como é que a gente protege? E essa é uma questão muito crítica para a gente fechar, né? É muito legal falar de inovação, é muito legal falar disso, mas a gente precisa de. A gente precisa de proteção jurídica, tá? Não existe. A gente está num nível hoje que a gente não pode pensar em desenvolvimento se a gente não tiver um nível de proteção jurídica. Por quê? Algumas das inovações e algumas das áreas são extremamente caras, tá? Então, dependendo da área que você for trabalhar, projetar e fazer o desenvolvimento, é caríssimo. Então você investe uma grana absurda. Imagina que você invista uma grana literalmente absurda para um determinado desenvolvimento. De repente alguém chega para você e fala assim: ah, eu vou copiar a sua ideia.
pronto. Se as suas vendas acabaram de cair pelo menos pela metade, provavelmente outro cara vai vender mais barato, porque ele não gastou dinheiro nenhum, e você tá com uma conta gigante de engenheiros, de desenvolvimento, de teste, de empresa, de consultoria que você já teve que pagar. Então, a patente, ela vem nesse sentido, tá? Hoje em dia, a gente tem alguns problemas com patente. Tem os patent trolls, né? Que os caras visam é um processo complicado. O pessoal visa tentar extorquir dinheiro de empresas, principalmente as que estão começando, com patentes que às vezes nem são exatamente a mesma coisa na mesma área. Mas com o bom uso, e a gente tem que sempre pensar no bom uso das ferramentas, né? Ninguém quer pensar no avião para derrubar bomba, mas sim um avião para transportar pessoas, né? Então, assim, pensando no bom uso das ferramentas, a patente como bom uso é visar exatamente essa ideia que eu estava comentando com vocês. Proteger os investimentos que a gente fez em pesquisa e desenvolvimento. Como eu comentei, inovação é um negócio complicado, tá? Porque você pode gastar muito dinheiro para desenvolver alguma coisa que no final das contas ninguém tá nem aí. Quantas empresas a gente já não viu quebrando exatamente por esse motivo? A, a Sega mesmo. A Sega, ela basicamente quebrou por causa acho que é do Dreamcast, que é um dos primeiros, modelos que saiu com mídia em CD. Um dos primeiros videogames que saiu com mídia em CD. O que aconteceu? Era um dos primeiros, tá todo mundo começando a pensar como é que a coisa ia funcionar. Não tinha proteção nenhuma. Cara, saiu cópia a rodo de jogo. Ninguém tinha jogo original. O que acontece? Como o modelo de negócios deles era fortemente baseado em venda de jogo e não necessariamente a venda do console, eles tiveram problemas gigantescos de receita e foram para o espaço, né? A, a Kodak. Pessoal, a Kodak inventou a câmera digital. Só que a Kodak ganhava dinheiro, o grosso do dinheiro deles era com o quê? Com filme, com filme. Era o filme que era o grosso da receita. Porque é recorrente, o cara precisa sempre revelar, então vendia muito mais. A câmera, o cara comprava uma câmera boa, acabou. Mas o filme ele vendia muita coisa. Aí você fala assim, isso aí não vai dar certo, não. A gente ganha dinheiro com isso aqui, vamos matar o nosso próprio negócio. E simplesmente é, acaba por quando alguém realmente implementou a câmera digital no nível adequado. Então o que acontece várias empresas falharam por gastar uma grana gigante em desenvolvimento e o produto dela falhou. O produto não era o que o mercado queria, ou porque não era interessante. E a gente tem várias empresas que chegaram à falência e fecharam por causa disso. Então, a gente tem que dar as coisas certas para as pessoas certas, né? Se o cara gastou dinheiro, ele literalmente apostou. Inovação, a gente tem toda uma estrutura. Tem muita gente que vai falar assim: tem como criar estrutura, definir, fazer um bom projeto, uma boa pesquisa, para ter mais chances da inovação acertar, mas no fundo você está apostando em cima de uma ideia. E se eu estou colocando todo esse dinheiro, é no mínimo natural que eu consiga, depois de eu ter colocado todo esse recurso, ter um tempo para poder recuperar aquele meu investimento. Recuperar e ganhar lucro em cima daquilo ali. Se não for isso, ninguém quer inovar. Tá? E esse é o problema com uma série de legislações que às vezes a gente tem. A partir do momento que você não tem um incentivo, que tá todo mundo igual, você não tem nenhum incentivo para melhorar, você não vai gastar tempo para melhorar. Então, se eu falar, exemplos estúpidos, né? Mas você fala assim, todo mundo aqui tirou 6 na avaliação do que a gente vai fazer do artigo da Wikipedia. Todo mundo tirou 6, tá? Todo mundo com 6 já. A grande maioria de vocês vai falar assim, beleza.
que eu vou fazer? Nada, já tirei 6, eu não vou melhorar o famoso 6 é 10, né? Eu não vou melhorar. Para que eu vou preocupar em fazer um bom artigo, em evoluir, em montar um artigo legal de Wikipedia, ter referência e procurar? Eu já tenho 6. Então, se a gente não tem isso, a gente. E aí é onde a gente tem que tomar um cuidado, porque a patente ela é interessante nesse sentido. É uma nota comunista, né? Todo igual para todo mundo. Mas esse é um processo complicado. A gente não tem. A pessoa não vai se arriscar se ela não conseguir tirar algum benefício de alguma maneira. E, obviamente, a gente quer que seja justo. Então, a ideia é literalmente essa: é prevenir que os competidores façam alguma coisa e ganhem dinheiro em cima da pesquisa que outra empresa fez. Tá? Então, não é que eu quero proibir que você faça o que eu fiz. Não. Eu quero proibir que você use o conhecimento que eu gastei para adquirir de graça. É essa a ideia da patente. A gente tem, eu comentei na aula passada a questão do muro chinês, né? O pessoal faz muito isso em software. Às vezes eu já vi alguns casos do pessoal fazendo isso com software. O que eles fizeram? Olha, o software tem esse comportamento. Eu preciso tirar e colocar um outro no lugar. Só que a empresa que fez o software não me explica o funcionamento. Então o que eu faço? Eu não vou mexer no software dele. Eu vou reprogramar, vou começar do zero. Vou contratar um grupo de engenheiros que nunca mexeu com isso, que não conhece. Eu vou dar as especificações. Esses caras vão projetar um software substituto. Depois eu vou pegar o software deles, colocar no sistema. Vai dar pau, obviamente. Nunca vai funcionar de primeira, é difícil, né? Eu vou anotar o que deu pau, devolvo para eles. Eu nunca vou olhar no software original. Então, eu gastei completamente. Eu gastei dinheiro desenvolvendo de novo. Pode ser que eu chegue numa solução diferente, que tenha o mesmo comportamento. Então, a gente tem infinitos motores diferentes. Tem motor com turbo, motor sem turbo, 2 cilindros, 4 cilindros, radial, linear, em V, válvula de exaustão esqueci, exaustão e o outro o de entrada e de saída, válvulas extra. Tem vários modelos, comando variável, tem vários modelos. O que ele faz? Ele gira. É isso, o motor gira. Então, alguém desenvolveu uma tecnologia de motor nova. Eu falo assim, olha, essa é a especificação. Se eu sentei com um grupo de engenheiros, desenvolvi e cheguei na mesma especificação, não seja ingênuos, a outra empresa vai te processar do mesmo jeito. Você vai na frente do juiz e vai falar assim: olha, eu fiz isso, e a gente chegou na mesma solução. Em vários casos, eles dão causa de ganho, porque você não teve cópia da atividade. Inclusive, se a gente conseguir provar que aquela solução é a única solução possível de se chegar, meio que se libera para qualquer pessoa poder usar aquele modelo. Por quê? Porque se eu começar a planejar em como fazer, essa é a solução óbvia. Tanto que a gente tem algumas legislações, por exemplo, nos Estados Unidos, o pessoal fala que você não pode patentear uma equação matemática, uma função matemática. Não faz sentido isso. Por quê? Porque é a única maneira daquela função ser daquele jeito, é daquele jeito. Não é um desenvolvimento tecnológico. É uma verdade da realidade, né? Então, a gente quer patentear que as outras pessoas façam uso do dinheiro que eu gastei com pesquisa e desenvolvimento. Então, eu acho que é essa a mudança de conceito que a gente tem que pensar. A patente em si é um título de propriedade temporária. Toda a patente, ela expira, tá? Então, ninguém dá um monopólio de um produto para alguém pro resto da vida. Ela sempre tem um prazo, que pode ser menor ou maior, dependendo do modelo. Por exemplo, no Brasil, nós temos 3 tipos de patente. Opa, falei errado. A gente tem o privilégio de intenção, de invenção, que essa é a patente mesmo, tá? O modelo de utilidade e o registro de desenho industrial. O privilégio de invenção é a patente. É quando o cara falou, olha, eu sou bom, sentei aqui, não tem nada.
Peguei esse papel, rabisquei, fui no laboratório, testei e funcionou. Ninguém tinha inventado antes de mim, inventido é lindo, né? Ninguém tinha inventado antes de mim um amplificador de sinal semicondutor com transistor. Ninguém nunca fez isso. Ó, eu fiz, tá aqui, funciona. Esse é o privilégio de invenção. Depende do prazo, se eu não me engano, no Brasil é de 30 a 50 anos, mas eu posso estar falando bobeira. Se eu não me engano, tem algumas regrinhas das mudanças, mas eu acho que é de 30 a 50 anos. E, beleza, ninguém pode fazer igual o que você fez. Se a pessoa modificar, usar outra maneira, tranquilo. Ah, Rodrigo, mas o cara então ele pode olhar minha patente, descobrir como eu fiz e aí mudar uma coisinha e eu não tenho mais a patente? Sim, exatamente. Então quer dizer que se esse cara ele colocar mais uma resistência aqui, eu já não ganho essa patente? É mais ou menos essa ideia. Então, de modo que o pessoal foi aprendendo isso, né? E hoje você lê os textos de patente hoje, eles são extremamente genéricos. Extremamente genéricos. Ele pega a ideia, mas ele descreve de uma. Em vez de. Essa patente hoje, isso aqui é de 1950. Essa patente, ao invés do cara colocar isso, ele ia pegar esse desenho, ia sumir com metade desses materiais e ia colocar uma caixinhas. Ó, aqui eu tenho um material semicondutor. Que pode ser PN, mas pode ser qualquer outra coisa que inventar depois disso. Então você dá uma gerenciada dos termos para ficar um pouco mais abrangente. Mas a ideia é essa, a pessoa não pode fazer o que está escrito ali. Se for usar um pouquinho diferente, ou um modelo diferente, sem problema. Mas toda patente ela tem um objetivo. Ó, qual que é o objetivo? É amplificar sinal. Aqui é um amplificador baseado em semicondutor. Se você pegar esse cara e usar para acionamento de motor, você está livre da patente, porque você não está amplificando sinal. E aqui no Brasil a gente chama de modelo de utilidade. Então, modelo de utilidade é uma tecnologia que já existe, uma estrutura que já existe, mas eu mudei, ou melhorei, ou eu alterei a maneira de uso, ou eu melhorei a função daquele objeto. Então, você pega aquele produto, faz alguma alteraçãozinha pequena, que às vezes até está coberto pela ideia da patente, mas você insere uma melhora na resposta daquilo ali, tá? E aí isso fica mais fácil quando você é o próprio dono da patente. Então tem todo um processo tranquilo. O que o pessoal faz de modelo de utilidade? Que você tem a tua patente. Às vezes a tua patente está expirando. Isso aconteceu com acho que é com a aspirina. O prazo da patente da droga deles no Brasil estava terminando. E assim, quando terminar, terminou. Aí todo mundo começa a fazer. O que eles fizeram? Eles lançaram, se eu não me engano é isso mesmo, um modelo de utilidade foi o seguinte, olha, eu descobri que se você pegar cafeína e jogar junto com ácido acetil salicílico, você tem uma melhora. Então, não é uma patente, porque essas drogas já existem, o pessoal já existe, mas eu ganhei um modelo de utilidade. Então é como você expande um pouco. Todo mundo agora pode usar ácido acetil salicílico. Mas ácido acetil salicílico com cafeína, só a AS que pode. Só a aspirina, ou a Bayer. Então você gera uma mudança e você ganha. Você não ganha a expansão da patente original, mas você ganha um tempo em cima daquela expansão que você fez. Novamente, você gasta menos recurso para fazer um modelo de utilidade. Então você ganha menos tempo também. Aqui, se eu não me engano, é de 10 a 15 anos. Então já é mais reduzido. E o penúltimo ou último item, dependendo de como você olhar, é o registro de desenho industrial. Então, a tecnologia já existe, o modelo já existe, a ideia já funciona, só que você desenhou ele de uma maneira diferente. Aqui é quase estilístico, tá? Ou seja, deixa eu ler pra vocês entenderem o limite que ele coloca, né?
relacionada com a forma plástica ornamental. Então não é a forma funcional, né? O que você vende? Sei lá, vendo carro, vendo roda de carro. Ah, beleza, então eu patenteei roda de carro. Ok, mas, quer dizer, se tem a patente, você está coberto. Depois que a patente expira, você não pode patentear a mesma ideia. Então, essa eu acho que é uma coisa que eu esqueci de dizer. O modelo de utilidade e o registro de desenho industrial, eles, de certo modo, preconizam uma patente. Então, você tem uma patente de roda. Venceu a patente da roda. Ninguém mais pode patentear a roda e todo mundo pode começar a desenvolver. Se você fez uma melhoria na roda, você patenteia ela como modelo de utilidade, você ganha um tempo por causa daquela melhoria. Se você pintou a roda de verde, ninguém nunca tinha pintado de roda de verde, é uma mudança ornamental. Aí você ganha mais, eu acho que é mais 5, de 2 a 5 anos, acho que é uma coisa assim, é um prazo menor. Ninguém pode usar a roda verde naquele período, porque ninguém tinha feito roda verde. Não quer dizer que se a patente está válida, você pode vender roda verde. Não. Existe a hierarquia. Então você teve a patente, depois de um tempo ela expirou, você pode pedir um registro de desenho para alguma coisa. Ou é uma coisa que não é patente, mas já é uso comum. Então, assim, não dá pra gente querer patentear, sei lá, um saleiro. Né? Já existe. Agora, você pode desenhar um modelo de saleiro diferente e aí você tem o registro de desenho industrial. Copo. Não sei se vocês já viram aquele copo americano, né? Aquele copo tradicional brasileiro, tem uma determinada altura. O colarinho, a parte de cima dele, ele é lisa, não tem desenho, ele tem aquelas ranhuras laterais, né? Aquilo tinha, eu não sei se ainda tem, um registro de desenho industrial. Tem uma única fábrica, se não me engano, ainda tem uma única fábrica que fabrica aquele copo. Que eles são detentores do desenho do copo. Eles não são detentores de copo, né? Eles são detentores do desenho. Então, é uma marca e os caras podem fabricar. Você quer fabricar igual? Não pode, porque eu sou o detentor do desenho. E então, é simplesmente da estrutura estética. Agora, se alguém tem a patente de copo, não importa você ter feito um desenho diferente. Você pode. E aí entra a questão surreal. Você pode. Eu não sei se pode, tá? Mas logicamente faria sentido. Alguém patenteou o copo. Aí você fala assim: agora eu vou desenhar um copo vermelho. Não tem copo vermelho. Aí você ganha o registro de desenho do copo vermelho. Mas como você não tem a patente do copo, você não pode fabricar o copo. Mas a pessoa que fez a patente do copo, ela não pode fabricar um copo vermelho porque você tem o registro do desenho industrial. Então, assim, por quê? Porque você gastou um tempo pensando, você gastou um tempo bolando uma estrutura visual e aí você não pode fabricar aquilo. Só que aqui é muito mais restrito, tá? Porque se o cara pintar de uma cor ornamental, se o cara mudar o jeitão, já foge do desenho. E a gente tem, entre aspas, o quarto nível, que seria o registro de marca, tá? Que é você registrar a marca do teu produto. E aí a gente tem alguma coisa de, entre aspas, de registro de marca dentro de registro de desenho industrial. Que é quando você vai pedir esse registro de um formato característico. Então, por exemplo, você nunca viu nenhum outro produto de bebida com o mesmo formato da Coca. Porque eles têm o registro de desenho daquilo ali. E como aquilo não é funcional, e aquilo lá não impede que as outras pessoas façam os outros modelos, ele tem um prazo. Aí, nesse caso, como é atrelado à marca, talvez ele tenha tempo infinito. Mas ele tem tempo infinito por quê? Porque não te impede de fazer aquilo em outra situação. Ele não está te impedindo de usar a tecnologia. Ele só não quer que você desenhe igualzinho ele, tá? Faz igual, mas não copia. Quer dizer, copia, mas não faz igual. Ou alguma coisa assim. Então, fechamos em 1h30. Praticamente a ideia de como a gente pode colocar aqueles conceitos, então, de pesquisa e aplicar aquilo para a gente ter recurso e gerar benefício para a sociedade. E para quem gasta tempo e envolve
recurso para fazer aquele desenvolvimento, ter uma certa proteção jurídica para conseguir trabalhar com aquilo. Né? Porque senão a gente sabe que ninguém vai querer gastar dinheiro para desenvolver, se daqui a pouco você vai saber que todo mundo vai roubar a sua ideia. Certo? Então, muitíssimo obrigado. Se você está vendo gravado e tiver alguma dúvida, manda e-mail para a gente. Vocês estão aqui online, eu vou fechar a gravação e a gente continua batendo papo, tá? Muitíssimo obrigado, pessoal, e até segunda-feira.